E aí, vamos estudar a lição? Final de semana chegando por aí, sexta-feira, e sexta-feira também é dia de estudar a lição na Escola Sabatina. Eu espero que o conteúdo desta semana tenha contribuído bastante para reconhecer o quanto somos amados por Deus. Afinal de contas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Pascual com seu sangue, que foi anunciado por intermédio dos sacrifícios dos animais no Velho Testamento, este sangue nos purifica de todo o pecado. E por falar em purificação de pecado, por falar em sacrifício substitutivo, é preciso considerar quão terrível é o pecado. Exatamente. O pecado é terrível, o ser humano é pecaminoso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz Paulo, a tal ponto que somente a morte de Cristo seria suficiente para resolver o problema do pecado. Mas não poderia ter morrido um anjo, 2 anjos, meia dúzia de anjos para redimir a raça humana? Tinha que ser Cristo. Se houvesse outra maneira de nos salvar sem violar os princípios do seu governo, Deus teria feito. Mas tenha em mente o seguinte: a transgressão da lei de Deus exigia a vida do pecador. O salário do pecado é a morte. A morte é a consequência do pecado. Então, consequentemente, exige-se a vida do pecador. Em todo o universo havia apenas um ser em favor do homem que poderia satisfazer suas reivindicações. Por quê? Porque a lei divina, ela é sagrada, como o próprio Deus. Então, unicamente um ser igual a ele poderia fazer expiação por sua transgressão. Se a lei divina é igual ao próprio Deus, sagrada, então somente um ser sagrado, tal qual Deus, poderia satisfazer as reivindicações. E foi exatamente isso que aconteceu. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir-nos da maldição da lei. E o ser humano decaído encontra nele a saída. Ele é o caminho, ele é o Cordeiro e virá como leão da tribo de Judá. Ele tomou sobre si a culpa e a humilhação do pecado, pecado tão ofensivo para um Deus santo que separaria o Pai e o Filho, como aconteceu de fato na cruz do Calvário. Cristo atingiria as profundezas da miséria para resgatar a raça que fora arruinada. Que declaração espetacular existente em Patriarcas e Profetas na página 39. Você percebe que é um planejamento que foi executado, planejamento este criado antes da fundação do mundo, Deus preparando-se, caso o pecado fizesse parte da raça humana, o resgate seria através do Filho de Deus, porque afinal de contas, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Levanta a sua cabeça, o pecado estragou a nossa vida, mas temos chance da salvação em Cristo Jesus. E as mazelas que nos acometem hoje, daqui a pouco não mais existirão, porque estamos sendo justificados pelo sangue do Cordeiro e ele virá nos buscar. Alegre-se, porque a esperança pode fazer parte da nossa vida e ela é garantida por Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela esperança que temos em nosso coração, pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no nome de quem te rogamos agradecidos. Amém.